Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. Às vezes a galera me pede para falar sobre questões espirituais ou fazer algum tipo de comentário a respeito de experiências pessoais sobrenaturais, porque é um assunto interessante, eu reconheço. Mas muitas vezes, quando eu estou abordando os meus temas aqui, desenvolvendo meus conteúdos, eu percebo que sobra algum tipo de comentário ou observação que entra muito para esse lado. Principalmente quando você trata de conspirações, e eventos um pouco fora do padrão. A situação hoje da nossa realidade leva a gente, para esse lado. Talvez não você, talvez não alguma pessoa próxima que você conheça para trocar esse tipo de informação, esse tipo de ideia de uma maneira um pouco mais concreta, mas algumas pessoas, que têm essa sensibilidade um pouco maior, elas têm percebido, elas têm entendido que existe nesse momento um grave desequilíbrio de forças, ou você vai dizer de planos espirituais, ou de vibração, de energias, você entende e interpreta como bem quiser. Mas que existe algo totalmente fora do normal, fora do controle, existe e está influenciando a nossa realidade. Então muitas vezes essas realidades distintas, vão se misturando com a nossa realidade aqui e acaba acontecendo o que a gente chama de evento sobrenatural. Eu reconheço junto com vocês que sim, é um assunto muito interessante, cara. Tem até aquele nível de público, que se sente atraído por isso. Em geral, você quer saber sobre experiências de outras pessoas, para comparar com suas próprias experiências. Isso acontece muito, mas a gente não consegue ter essa liberdade para conversar com outras pessoas sobre isso. E a ideia é buscar confirmação sobre o que você viveu, comparando com outras pessoas. Tendo contato com experiências de outras pessoas, você sabe se aquela pessoa está mentindo ou não, fazendo a comparação com as suas próprias experiências. Você também tem aquela ideia, com base para analisar de que se você é louco ou não, porque se mais de uma pessoa também passou por experiência semelhante à sua, então quer dizer que você não está louco sozinho. É mais ou menos isso. Algumas pessoas, galera, só sentem uma espécie de necessidade incontrolável, às vezes, de ter esse contato com esse tipo de situação, esse tipo de evento, para se diferenciar, para se sentir especial. E isso faz com que ela se sinta viva nesse mundo, que praticamente só se tem um padrão de pessoas, que tem o mesmo tipo de comportamento, são pessoas totalmente iguais, robôs, zumbis. E você quer ser diferente delas, você quer se destacar delas para se sentir vivo, viva, quem sabe. E é isso, cara, você quer ter algo especial em você, então você quer ter contato com esse tipo de coisa, sobrenatural. Ou nada disso. Na verdade, você se sente um pouco constrangido, um pouco marginalizado, ou até excluído do padrão da comunidade, quando você passa por esse tipo de experiência ou sente esse tipo de coisa, e você não quer comentar com ninguém, principalmente pelo medo de se expor para outras pessoas, e essas pessoas com certeza te julgarem como um maluco, uma pessoa sem credibilidade, uma pessoa sem aquele senso de confiança, como uma pessoa saudável. A pessoa vai te olhar e vai te julgar como um ser sobrenatural, justamente pelas experiências sobrenaturais que você vive. E isso não é legal para você, porque acaba te prejudicando no seu convívio com essas pessoas. Então por que você, por exemplo, iria se expor ao julgamento de outras pessoas quando você próprio já tem dúvidas sobre a sua condição pessoal? Não faz sentido. Mas, se de repente você vê outra pessoa compartilhando experiências ou situações parecidas com a que você já viveu, aí você se aproxima. Ainda que discretamente, ainda que interessado, mas não querendo demonstrar esse interesse, principalmente para não se expor. Esse é o ponto, não se expor. Por isso que muita gente tem dificuldade de falar sobre isso. Mundo espiritual, atividade sobrenatural, experiências pessoais. Eu sei que também tem um leque de muitas pessoas que ganham a vida com isso. Particularmente, galera, eu não sou um cara que, digamos, seja um praticante da religião espírita, mas eu entendo a interpretação deles sobre essa realidade, a condição
né, que a gente vive hoje, né, e algumas explicações fazem muito sentido para mim. Eu também não sou um cara que vive de contar histórias de outras pessoas, como eu vejo alguns canais aí, nada contra quem faz, é até produtivo em algum momento, né, quando você se sente no lugar que eu estou aqui agora, né, e precisa, né, saber se outras pessoas também já viveram aquilo, é legal você saber dessas histórias, né, e sem precisar colocar a sua cara lá para perguntar nada, né, deixe que espontaneamente as pessoas explorem isso, né, e compartilhem, né, e com isso você acaba se aproveitando, né, desse momento. Eu também não sou o cara que fica psicografando livros, eu não sou o cara que vê fantasma e caça fantasma para fazer um canal aqui no YouTube, não sou um cara que fica procurando fazer rituais de magia negra para invocar, né, pactos ou demônios, não, eu não faço nada disso. Cara. Nesse ponto eu me considero uma pessoa até que normal, dentro dos meus padrões. E é aí que está o ponto, né? Você já viu um fantasma? Eu sei que tem muita gente aí que vai dizer que viu, ou muita gente que não sabe dizer se viu, né? Porque não sabe julgar, não sabe interpretar direito, né, o que vivenciou. Essa experiência de ver, né, atividades sobrenaturais, particularmente eu tenho alguma propriedade para falar sobre isso, mas eu não tenho, né, as palavras certas para expressar para vocês o que eu vi, o que eu senti, o que eu vivenciei, porque é muito complicado, é muito complexo e, como eu disse, é delicado se expor dessa forma. Tá? Então a maioria prefere não falar nada sobre isso ou fingir que nem aconteceu. Por exemplo, galera, a respeito do mundo sobrenatural, o que você entende por sobrenatural? Eu entendo por sobrenatural alguma coisa que é fora do padrão, portanto, não é natural, ou seja, sobrenatural. Tá? É uma definição até idiota de ficar falando, mas tem gente que não tem essa interpretação da situação. É uma coisa fora do padrão, fora do comum, fora do natural. É que você não tem uma explicação comum, né? É aquela explicação razoável para tudo isso. Ou, na verdade, algumas situações, algumas circunstâncias, alguns eventos, nem explicação tem. Então complica muito você fazer uma interpretação e tirar uma conclusão a respeito daquele assunto. Sobre o mundo sobrenatural, eu acho que eu divido ali em algumas partes. Eu sei de atividades sobrenaturais envolvendo dimensões paralelas, tá? E isso aí é mais complexo ainda de você ficar abordando. E vez por outra essas dimensões se misturam, né, por circunstâncias, né, do momento e acabam tendo influência uma dentro da outra, tá? A respeito também de atividade sobrenatural, quando eu digo atividade extraterrestre ou extra, né, natural, extra comum aqui pra gente, também, né, faz parte desse mundo aí. Também encaro como uma atividade sobrenatural, né, a presença de atividade, sei lá, de energias ou espíritos elementais, que é diferente de espíritos, né, de pessoas que não fizeram a passagem, que seria, eu acho que o assunto que você gostaria de estar abordando aqui comigo. Então tudo isso é diferente, né? Mas eu acho que todos eles acabam se misturando em algum momento. O assunto que você queria saber é se eu já vi um fantasma ou não, né? Porque talvez você também tenha visto, né, e quer fazer a comparação com a minha experiência. Né? O que seria um fantasma? Eu acho que tem que definir isso aqui primeiro. Né? Seria um espírito de uma pessoa que não fez a passagem. Né? Digamos que a gente tem uma alma e uma vez o corpo físico, né, sendo desligado da nossa realidade, essa alma deveria fazer uma passagem para um nível superior ou um outro plano qualquer, né, para continuar vivendo a sua experiência de vida, né, ainda que seja uma extra vida. Mas tem gente que não faz a passagem corretamente. Né, ela, depois do corpo físico, né, perdendo a validade, ela não parte para o caminho que deveria, não toma o plano, né, que seria o comum, o normal. Então ela fica presa na nossa realidade aqui, né, ou vivendo numa realidade paralela que acaba influenciando, tendo contato com a nossa. O fantasma seria uma pessoa, o espírito de uma pessoa, né, que não fez, né, o caminho que deveria. Então ela ficou presa na nossa realidade física, tá? Não foi para o plano espiritual. E o fantasma ele pode ficar preso aqui por, sei lá, algumas circunstâncias, como por exemplo uma pessoa que ficou presa no trauma, por exemplo, o trauma da sua própria morte. Ela fica vivenciando aquela sua própria experiência várias e várias vezes, né, e muitas vezes apegada ao plano material, ela não consegue, né, se libertar de tudo isso, né, e prosseguir para frente. Eu não sei exatamente como funciona isso, ou como funciona, né, essa interpretação, essa visão para algumas outras pessoas que têm,
né, digamos que, habilidades, né, espirituais para verem isso, mas eu penso isso, né, dessas pessoas ou espíritos presos em traumas e revivenciando, né, indefinidamente a mesma experiência porque ela está presa ao material. Ela não consegue se libertar disso. Né? Também tem aqueles espíritos que são conscientes, que são movidos por sentimentos que eles tinham quando ainda estavam presos ao plano material, né? E depois, né, sem o corpo físico, o espírito ainda tem algumas necessidades. Talvez seja também influência de uma necessidade de complementar uma experiência que ele não vivenciou, mas deveria ter feito aqui enquanto estava na Terra. E aquilo carrega um sentimento de culpa nessa pessoa, nesse espírito, e ele não consegue se libertar, ele não consegue fazer, né, a passagem. Alguns desses espíritos, né, acabam, né, tendo objetivos, né, incompletos, inconcluídos aqui na Terra, e eles acabam influenciando outras pessoas através de energia ou sugestões, né, do inconsciente, né, a terem comportamentos fora do natural, fora do normal, né, e que muitas vezes são negativos para algumas pessoas, mas positivos para outras. Né, sem contar aqueles espíritos estranhos. Né? Os espíritos estranhos, como eu disse, são aqueles espíritos que estão indiferentes, né, à nossa existência e também são indiferentes à própria existência dele como espírito. Ele acha que ele está vivendo, né, normalmente. Ele não criou a consciência de que ele, né, faleceu ou de que ele deveria, né, estar fora desse plano ou estar em outro lugar. Ele não consegue perceber que ele morreu. E aí ele continua suas atividades, sua rotina de vida, seu apego material, os seus sentimentos egoístas e não percebe que a coisa já foi, já ficou para trás. Ele deveria estar um passo à frente. Sempre tem um sentimento de culpa, um sentimento de vingança que pode, né, potencializar esse tipo de comportamento nos espíritos, mas eles ficam por ali só observando, né, muitas vezes não entendendo o que está acontecendo. E tem um outro tipo de espírito que aí entra naquele lado, né, de mundos paralelos ou dimensões paralelas, que são aqueles espíritos que não posso definir para vocês se é um espírito de origem humana ou não, mas são espíritos indiferentes, ou às vezes até, né, interessados na nossa realidade, mas que eles vivem num plano paralelo. De vez por outra eles são flagrados, né, por pessoas com algum tipo de percepção espiritual maior. Às vezes você talvez não tenha tido essa experiência, mas eu já. Né, existem pessoas que você flagra do nada na rua e parece que aquela pessoa não deveria estar ali. Você observa uma pessoa que está observando você ou observando, né, a circunstância, né, o momento ali. Ela está como se estivesse monitorando, espionando, né, o local. E ela não se encaixa no padrão. Você já percebeu isso? Você já sentiu isso? Já tive a oportunidade de conversar com outra pessoa que também já teve esse tipo de sensação. E teve um que até me falou sobre esquizofrenia e tal, paranoia, mas não é a mesma coisa, patologicamente falando. Né? Eu estou falando de uma sensação de você perceber que aquela pessoa ou aquele ser que você está ali visualizando não deveria estar ali, não é desse plano. Sabe? Ele tem, às vezes, uma transmissão de imagem, né, exatamente igual ao de um humano comum. Mas você percebe que alguma coisa não se encaixa. E o próprio comportamento, né, daquele ser ali se denuncia. Revela para você que aquilo não faz sentido. Comprova para você que, porra, não se encaixa. Né? E você fica olhando e percebe que ele não faz nada do normal. Ele não está vivendo. É como se fosse um NPC de observação. Né? Um personagem não jogável, uma pessoa que não tem uma vida, né, que não tem, sei lá, uma rotina, nada. Ela está só ali, né, olhando para tudo e muitas vezes ela percebe que você a percebeu e some. Né? Sai daquele local andando, né? Some como se num passe de mágica, né, por um momento que você desvia o olho. É como se fosse um filme às vezes, né, um seriado de ficção, de terror. Acontece. É difícil, como eu disse para você, né, compartilhar esse tipo de informação. Quanto a espíritos, né? Você vê fantasmas, cidadão X? Diz logo se você vê fantasmas. Cara, eu não sei dizer para você e nem explicar se eu vejo fantasmas. Eu vejo coisas fora do normal, fora do padrão comum. Eu interpreto dessa forma e sei que tem algo errado ali. Mas como que eu vou saber quantos fantasmas, ou onde, quando, né, ou como eu vi um fantasma? Se aquele espírito muitas vezes, né, tem uma aparência totalmente humana. Né? Não tem como você saber, você não sabe o que está vendo. Então não dá para saber onde eu vi o fantasma ou quando eu vi. Eu não vou lá perguntar para aquela pessoa se ela é um fantasma, bater no ombro dela, boa tarde, boa noite. Né? Você está vivo ainda, você está nesse plano, que eu estou te achando meio diferente e tal. Não faz sentido, ninguém faz isso.
Né? Talvez tenha algum maluco que às vezes possa, né, ter essa coragem aí, ou ter essa cara de pau, mas, sabe, o comportamento social não deixa margem para esse tipo de coisa. Né? Da mesma forma, você não acha, né, que todo fantasma que você vai ver na rua tá lá como se tivesse com um lençol coberto na cabeça, com dois cortes de tesoura aqui e tal, fazendo bu, bu, aquele ali é um fantasma, eu vi um fantasma naquele dia. Ou você acha que ele vai sair em preto e branco, meio desfocado, né, com aquele plano meio, né, sem sentido com a nossa realidade, você percebe, não, aquele cara piscando em preto e branco não é normal, aquilo não é uma pessoa. Né? Ou você também acha que quando você vira o fantasma na rua, você vai ver um zumbi, né, todo deformado, em estado de decomposição, né, com os olhos brancos ou negros, com aquela pele bem pálida, ou às vezes sem feição definida e tal, como a gente escuta nas histórias. Não é assim, galera. E é um dos momentos que eu fico observando a história dos outros, né, sobre fantasmas, e eu não consigo ver ou sentir uma credibilidade, né, fazendo uma comparação com as minhas experiências. Né, sei que eu já vi algumas coisas que eu não deveria ter visto, ou que não é normal, ou que eu não consegui explicar. Tá? Eu sei diferenciar uma coisa que é fora do padrão, né, e aí sim você entende que é uma experiência totalmente sobrenatural, porque, porra, você viu uma coisa que não existe, não tem um correspondente. Mas se você vir um espírito, se você estiver acompanhando um espírito aí agora, passando por você na rua, como que você vai saber se ele é um espírito? Como você vai saber, seguindo naquela linha de espíritos presos a rotinas aqui da Terra, se comportando como se não tivesse feito a passagem? Né? Como que você vai saber se aquela pessoa não é, né, um espírito e você não conseguiu identificar? Eu não sei como fazer isso. Então por isso que eu não posso dizer para vocês quantas vezes eu vi um fantasma, né, ou onde eu vi um fantasma, ou como saber se aquela pessoa era um fantasma. Não tem como. Né? E quando eu vejo experiências dos outros sendo contadas ou transmitidas ali, eu fico pensando, né, julgando aqui comigo mesmo, e é aquele sentimento que eu falei para você, né, de se expor e ser julgado, eu fico julgando se é real aquilo que aquela pessoa está contando, aquilo que eu vejo nas histórias dos canais no YouTube, nos filmes, nos documentários. Eu fico pensando, pô, mas como é que ele sabe? Você perguntou se era um fantasma? Você foi lá e tocou nele para sentir alguma coisa diferente? Você viu lá que ele apresentava, né, uma aparência diferenciada? É muito difícil de você notar isso. Né? Então, muitas vezes, partindo do princípio de que alguns espíritos têm esse tipo de aparência, né, normal, porque não sabem nem que morreram e continuam seguindo sua vida, né, ou pelo menos achando que estão seguindo sua vida normalmente, como você vai identificar se aquilo é um fantasma? Como que você vai saber? Eu sei que tem pessoas, galera, que têm percepções maiores sobre o plano espiritual, tem pessoas que têm percepção nenhuma, né, e muitas vezes funciona como uma espécie de filtro de segurança para algumas pessoas. Elas não têm a condição, não têm, né, a capacidade de interpretar aquilo como deveria e nem de responder. Então o seu cérebro, como, né, mecanismo de segurança, né, para preservar ali a sua mente saudável, sua própria sanidade, muitas vezes não tendo explicação para algumas coisas, ele impede você de chegar a esse tipo de conclusão e de ver o que você viu. Ou pelo menos de explicar, de entender o que você viu. Então ele vai procurar, de alguma forma, uma explicação natural para a sua experiência. Então muita gente não acredita em atividades sobrenaturais ou experiências sobrenaturais por isso. Né? É uma espécie de medo, né, inconsciente que faz o seu cérebro responder dessa forma. Né? Dá falta de crédito para aquele tipo de situação. Né? Não dá legitimidade para o evento. E muitas pessoas têm vontade só de ver e nunca viram. Por quê? Querem se sentir especiais, como eu expliquei para vocês. Outras passam pelas experiências e não querem comentar. O que complica muito você compartilhar experiências dessas com outras pessoas e confirmar se as suas são reais ou não, se aquilo que você viu é de uma pessoa louca ou não. Então é muito difícil, como eu disse, é um evento muito delicado. Sobre experiências minhas que eu posso definir como sobrenaturais, né, existem aquelas situações onde eu estava sozinho, né, portanto eu só senti ou interpretei que era algo fora do comum, né, e essas é muito difícil de estar compartilhando com vocês aqui, né, porque eu mesmo não sei explicar direito como aconteceu, né, e existem outras, que são aquelas mais curiosas, que já aconteceram próximos de outras pessoas, e outras pessoas notaram isso. Não sei se por influência minha, né, se aconteceu comigo e por um acaso ou por uma infelicidade delas, elas estavam próximas e acabaram vivenciando isso também, né, ou se realmente confirma que existe esse tipo de mundo paralelo, esse tipo de atividade sobrenatural, e que algumas pessoas até veem, mas carecem da confirmação de uma terceira, né, para, sei lá, o cérebro dela assimilar aquilo como real.
Né? Então eu já tive experiências que eu compartilhei com outras pessoas. Né? Experiências como, por exemplo, ver alguma coisa que eu sabia que não era normal, que não estava totalmente fora do padrão, e fingir que não vi. Lembra do mecanismo de defesa? Principalmente para não se expor, fingir que não vi. Aí a pessoa ao meu lado, né, que havia também visto a mesma coisa, perguntou, você viu aquilo? E aí eu só podia dar risada, né? Aquela risada meio estranha, sem graça, de que, porra, vi. E a pessoa trancar de medo na hora. Né? Ficar totalmente sem explicação. O que é aquilo? Você viu mesmo aquilo? Você viu mesmo que eu? Me diz o que você viu. E aí eu tentar explicar para ela, né, o que eu vi, e ela realmente confirmar que foi aquilo também, e não saber, né, explicar aquilo. E cria uma confusão na mente da pessoa, porque ela não viu sozinha, então ela não está maluca. Né? Então não é uma experiência pessoal que ela vai ficar com medo de expor, porque ela tem, por exemplo, uma testemunha que pode confirmar. Né? E para mim foi meio constrangedor, porque, pô, já vi algumas outras vezes. Dessa vez tinha alguém comigo. Dessa vez foi um pouco até mais tranquilizador para minha parte, porque eu realmente não estava louco sozinho. Né? Então realmente eu estou vendo aquelas coisas e alguém mais viu para confirmar. Né? E ao mesmo tempo eu fiquei meio sem graça de que, porra, mano, ela viu também, e aí? Como é que eu explico isso para ela? Né? É complicado. Como teve uma situação onde também uma pessoa muito próxima a mim estava comigo em um local e sentiu a mesma coisa que eu, percebeu, escutou o mesmo que eu e me perguntou, né, depois daquele silêncio, aquela paralisação, né, que a gente estava no meio de uma conversa, e a gente escutou alguma coisa e ele parou de conversar naquele momento para terminar de escutar o que ele viu, que era fora do padrão, né, que ele ouviu, no caso, fora do padrão, e depois daqueles segundos meio esquisitos, meio, sabe, sem graça, né, ele olhou para mim e falou assim, você escutou isso? E, de novo, né, eu meio constrangido, sem graça, falei, pô, escutei. Né? E o que era aquilo? Me perguntou essa pessoa. E eu não soube explicar. Aí eu compartilhei para ele o que eu tinha escutado e ele confirmou que foi o mesmo que ele. Né? E me perguntou, mas, porra, tentamos achar uma explicação juntos, né, razoável, né, uma explicação natural para aquilo, né, real. E nada se encaixava, nada fazia sentido. E sem contar que não era só eu e essa pessoa. Tinha uma terceira, que no caso era a namorada, né, desse meu amigo, desse meu irmão, né, por sinal, que também escutou a mesma coisa e não soube explicar e ficou ainda mais confusa na hora de tentar entender. Né? Então não tem explicação certas coisas, cara. Né? Você quer uma experiência que eu passe para você aqui, mais detalhada, uma história de terror, não tem como fazer isso. Eu não acho legal fazer isso. Né? Mesmo porque mexe com outras interpretações e outras situações que não é legal expor. Né? Mas ver, escutar, né? Eu sentir, cara, infelizmente algumas pessoas passam por isso e nem sempre é positivo, nem sempre te torna assim tão especial. Muitas vezes é carregado de energias, algumas vezes negativas, né? Que acabam influenciando o seu próprio comportamento, né? A sua própria atividade como pessoa acaba sendo influenciada por essas energias sem que você perceba, sem que você tenha um controle sobre isso, e é ruim. Tá? Então, um sentimento de depressão, ansiedade, né, euforia, tristeza, às vezes é provocado por esse desequilíbrio de energias, que sim, pode ter um fundo de uma origem sobrenatural. E, cara, experiências pessoais é como o próprio termo diz, é muito pessoal, então não dá para você ficar aqui julgando a experiência do outro, dizendo se aquilo é verdade ou não. Eu posso falar sobre o que eu já vi. Então eu não sei quantos fantasmas eu vi, para falar a verdade para vocês, porque eu nem sabia se aquelas pessoas eram fantasmas. Então, galera, é complicado entrar nesse mundo, entrar nesse tipo de assunto, né, e não sair sem credibilidade, não sair, né, com aquele sentimento de que, porra, não é legal fazer isso, não foi bom. Não sei se esse conteúdo ficou do agrado de quem estava esperando, né, sobre o assunto, mas foi o melhor que eu pude fazer, sem entrar em maiores detalhes aqui e acabar me expondo demais. Beleza? Valeu.